um costume, né? Pelo costume que é dado, a pessoa fica em pé, se o pastor aqui está orando, que eles têm necessidade, só para manter uma tradição. Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que hoje é um dia de alegria, queridos. É um dia festivo. Escute o que eu vou te dizer. Dia festivo, eu não gosto de perder um segundo do que está acontecendo. Então, hoje, por ser uma festividade de batismo, é claro, alguns vão morrer por alguns segundos. Lá na minha igreja eu tenho o costume, pastor Marcelo, não sei se aqui vai ser igual. Eu costumo deixar 3 minutos embaixo d'água. Pastor, mas por que, pastor? É porque a gente tem que certificar que matou mesmo, queridos. Que saiu tudo. Quando a gente perceber, pastor Zé Carlos, que saiu tudo, aí a gente traz de volta acima e nova criatura, queridos. Mas hoje é um momento de alegria muito grande. Eu dizia que é um dia ímpar na nossa vida, mais uma vez. O Senhor Deus aprovou nos trazer aqui hoje. E eu estou super feliz, queridos. Eu estou super feliz. Esse negócio aqui está muito chique. Vocês estão muito chique. Tá bom? Está muito bem organizado. Fico muito feliz. Muito bem recepcionado. Por quê? Eu também sou da casa, né, queridos? Estou no Ministério Vida Nova, mas vocês é um povo que eu oro toda semana. Acompanho pelas redes sociais. Acompanho Marcelo, Fernanda, acompanho tudo. A gente está futucando ali. Deixa eu ver como é que está esse povo, porque é o nosso povo, queridos. Eu tenho um carinho muito grande do pastor Marcelo, família toda. É claro que tem uns dias que ele me chama para tomar café, né? Depois que ele se formou advogado, ele parou de tomar café também. Mas hoje é um dia festivo, queridos. E eu compartilho nessa bênção com vocês, dizendo que até aqui o Senhor Deus, Ele tem sido fiel em tudo. Amém? Algumas lutas foram travadas para a gente chegar aqui hoje. Falei para o Marcelo, eu vou entrar em jejum de ontem à noite para hoje, porque eu sei o quanto é dificultoso, queridos. O quanto o inimigo, o pastor Marcelo trabalhou para que isso não acontecesse. Mas louvado seja o nosso Deus, que nos trouxe aqui. Quero convidar, mas deve falar que esse mentor dele é o meu mentor também, queridos. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, não por ser ele, mas eu tenho ele como meu conselheiro. Aí um dia perguntaram assim, você não fala tanto com o pastor Zé Carlos, só de acompanhar algumas falas, alguns conselhos, alguns relatos. Isso me deixa fortificado, queridos. É um prazer muito grande quando a gente se inspira em pessoa. E diz que bom exemplo se arrasta, né? E eu pego exemplo bom dele. E isso tem me arrastado, tem me feito andar cada vez mais, queridos. E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. A Fernanda está aí. Fernanda, eu estou trabalhando nos presídios também já. Deus tem feito obra, queridos. Está capelania lá e estamos trabalhando. Queria convidar o pastor Zé Carlos aqui. Para nós é uma honra, pastor Marcelo, poder honrar em oração esse homem de Deus, nosso professor, queridos. Vai continuar sendo, hein? Vai continuar sendo. Às vezes ele diz que está cansado, mas o cansaço dele só vai encerrar quando Deus determinar o tempo da partida. Bem, até lá, pastor, tem muita terra ainda para ser conquistada. Bem, estenda sua mão para cá, queridos. Senhor, Pai, em teu nome, Senhor Deus, nós te agradecemos nesta tarde, Senhor, início de noite. Pai, em meio a esse momento comemorativo, Senhor Pai, nós sabemos, Deus amado, Senhor, que o Senhor tem uma orientação espiritual acerca do batismo, Senhor Deus. Pai querido Deus, eu peço nesse momento que tu venha usar, Senhor meu Deus, como tu tem usado o teu filho, o pastor José Carlos, Senhor Deus, para nos orientar, Senhor Deus, mais uma vez, mediante a tua palavra, Senhor,
acerca desta festividade de hoje, Senhor. Pai, usa o teu filho, Senhor, é o que nós desejamos e também te aplaudimos em nome de Jesus. Preste atenção. Vai tocar, mas... Pode sentar, gente. Boa tarde, ainda é tarde, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo aqui um bocado dos meus netos espirituais, né? Marcelo, meu filho da frente, vocês são filhos dele, são meus netos, né? E eu quero ter mais bisnetos, tetranetos, graças a Deus, né? É um prazer aqui rever algumas pessoas, além do pastor Marcelo, sua esposa Luciana, mas a Luciana que eu conheci quando era pequenininha, né? Agora já está grandona, né? Mas aí a Fernandinha, a Gioma, a Miriam, turma boa, que estão firmes aí na fé, né? Fiquei amplamente edificado com a dança da princesinha ali, na coreografia. O que a gente pensa em falar sobre um momento como esse, que eu falo que é um dos momentos mais marcantes da igreja? Batismo. E eu escolhi o texto de Atos capítulo 2 para que nós meditássemos um pouquinho, extraíssemos lições, não só para essas pessoas que vão se batizar, né? Porque eu não quero pregar sobre batismo, que com certeza o pastor Marcelo já os orientou a respeito de batismo, eles estão aí já preparados para isso. Mas para nós já somos cristãos antigos e esses novos que chegaram estão ingressando na carreira da fé, cumprindo uma das ordenanças de Jesus, que é o batismo. Atos capítulo 2, eu vou ler do versículo 36 em diante, é um texto muito conhecido e que praticamente deu o pontapé inicial para a igreja se tornar visível aqui na face da terra. Depois da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, nós cantamos aqui, né? Uma coisa edificante do Espírito Santo. Pedro toma a palavra e prega um sermão, e no único sermão 3.000 almas se convertem e são batizadas. E eu falo, né? No único sermão 3.000 almas se converteram. Hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte, né? O segredo está na palavra. Atos capítulo 2, versículo 36 em diante. Estou aqui com uma outra Bíblia, deixei a outra que eu gosto em casa e estou com essa nova versão transformada. Mas diz o seguinte, Atos 2, 36 em diante: portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor
lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. À luz desse texto, eu gostaria que nós meditássemos sobre as características, o padrão de comportamento das pessoas que estão aqui para se batizar e das pessoas que já estão aqui batizados. Ou seja, o que Deus espera de todos nós que somos cristãos. Há um cântico na nossa denominação batista que traz uma pergunta: o que estou fazendo aqui se sou cristão? E essa frase interrogativa nos leva a meditar. O que faz de mim um cristão? O que caracteriza eu ser um cristão? O que o mundo espera de um cristão? O que, mais especificamente, o que Deus espera de cada um de nós como cristão? O interessante é que esse texto mostra que a pessoa convertida, um cristão, é aquele que ouve o Evangelho completo. Veja que no versículo 36, Pedro já está pregando e ele faz uma advertência, uma exclamação, dizendo: portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que o sermão de Pedro não foi um sermão para massagear o ego, não foi um sermão para trazer autoajuda para aquelas pessoas. Foi um sermão duro, mas foi um sermão completo e um sermão que realmente tinha a unção do Espírito Santo e tinha um objetivo. Porque nós temos visto hoje, e eu fico até de certa forma meio constrangido quando eu saio de férias da minha igreja e eu quero ser edificado, vou visitar outras igrejas e eu vou no intuito de ser edificado com a palavra. Mas geralmente eu tenho tido decepções, porque eu vou nessas igrejas e o que tem sido pregado não é realmente o verdadeiro evangelho, porque as pessoas hoje estão em busca de um evangelho que venha trazer alegria, que venha trazer paz para o nosso coração, aquele evangelho que vem trazendo, dizendo aquelas coisas: olha, você é vencedor, Deus quer te fazer próspero, Deus quer te usar. Não foi nada disso do que Pedro pregou. Pedro traz um evangelho que confronta a humanidade e ele diz: olha, salve-se dessa geração corrompida. Pedro trouxe um evangelho dizendo para aqueles judeus: vocês estão errados, vocês estão completamente longe do propósito de Deus, a ponto de vocês matarem ao Senhor Jesus, a quem Deus o fez Senhor e Mestre. O verdadeiro evangelho precisa ser pregado nas igrejas para que aconteça o que está acontecendo aqui, essa festa maravilhosa. 10 pessoas sendo batizadas. E essas 10 foram batizadas porque foram alcançadas por uma mensagem íntegra do evangelho. Uma mensagem que confronta os nossos ideais, os nossos paradigmas e a nossa concepção do que é ser religioso. Pedro não vai lá dizendo assim: olha, vocês estão maravilhosos, vocês são bênção, olha, Deus quer mudar a vida de vocês, olha, venham para cá. Não, Pedro é duro: vocês mataram Jesus. Porque o verdadeiro evangelho não é evangelho se não tiver Jesus. O verdadeiro evangelho é o evangelho cristocêntrico. E Pedro fala aqui no versículo 36: vocês mataram a esse Jesus, vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Mestre. O evangelho vem trazer para a humanidade a verdadeira essência de quem é Jesus. Quando Jesus nasceu, lá em Lucas 2, 10, 11, a Bíblia fala que um coral de anjos desceu e falaram para os pastores de Belém: olha, eis que vos trago novas de grande alegria. Essa expressão, novas de alegria ou boas novas, é evangelho. E quais foram essas boas novas? Os anjos falaram: eis que vos trago novas de grande alegria. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos pronunciaram o evangelho completo, novas de alegria de Jesus, o Cristo, o Salvador e o Senhor. Muitas pessoas estão esperando receber Jesus como seu Salvador. Isso é bom. Ele vai me salvar, ele vai me perdoar.
Mas temos que lembrar que o Evangelho completo não é apenas Jesus como Salvador, é Jesus como Salvador e Senhor. Quando eu entendo que Ele precisa ser o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que eu vou me submeter à vontade dEle. E essas 10 pessoas estão aqui porque entenderam que Jesus não é apenas o Salvador delas, é o Senhor. Estão dispostas a se submeter ao domínio, à autoridade, ao senhorio dEle, a seguir na íntegra os seus mandamentos e as suas ordenanças. Pedro fala: olha, vocês crucificaram a Jesus, esse ser humano, mas Jesus não foi apenas um ser humano. Pedro fala: a esse Jesus Deus fez Senhor e Cristo. Em todas as cartas de Paulo, quando ele começa, ele vai falar sobre Jesus, Cristo, o Senhor. Paulo não fala só Jesus, não fala só Cristo, não fala só Senhor, porque o nome de Jesus não é Jesus Cristo, o nome de Jesus é Jesus. Jesus era o seu nome humano, porque ele viveu aqui como ser humano, mas ele também tinha um título, Cristo. Cristo diz respeito à sua missão, o Messias, o Salvador, e Senhor diz respeito à sua soberania, ao seu domínio sobre todos e sobre nós. O verdadeiro Evangelho é aquele em que a mensagem das boas novas inclui o ministério de Jesus Cristo, inclui a pessoa de Jesus, porque ele é um ser humano, e inclui a autoridade de Jesus, ele é Senhor. E Pedro está dizendo: vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor em Cristo. As verdadeiras pessoas que são cristãs são aquelas que ouvem a mensagem íntegra do verdadeiro Evangelho e se submetem a essa mensagem. Hoje, quando os pastores pregam a mensagem dura, as pessoas vão fazer igual aqueles seguidores de Jesus de João capítulo 6, lembra? Jesus estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, começou a falar, e aí o grupo fala assim: duro é esse discurso, quem poderá resistir? Ó, saída leão da montanha, saída pela direita. E Jesus olha para os outros e fala assim: vocês também não querem ir? Aí Pedro responde: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Palavras de vida eterna não é palavras que vêm massagear o nosso coração. Palavras de vida eterna não são palavras de autoajuda, mas é ajuda lá do alto. São palavras que vêm confrontar aquilo que nós pensamos sobre nós e sobre Deus. São palavras que vão trazer para nós verdadeiro arrependimento, que é mudança de vida, não é remorso. Porque tem muitas pessoas que querem seguir Jesus, mas querem continuar com a sua vida. E não é assim. A palavra conversão significa mudança. Não é seguir a mesma rota. E Pedro começa: vocês mataram. E veja que aquele auditório não ficou com mimimi. Você está pregando duro, Pedro, não é assim. Não. Veja o que gerou esse sermão duro de Pedro, duro, mas pertinente e necessário. Versículo 37. As palavras compungiram, partiram o coração daqueles que ouviram. E veja que Pedro não precisou fazer apelo, foram eles que apelaram, porque o versículo 37 diz: e eles perguntaram: irmãos, olha, já chama de irmãos, olha, veja que a conversão foi automática. Irmãos, o que precisamos fazer? A verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que leva o pecador a essa pergunta: o que eu preciso fazer? Porque hoje as pessoas estão em busca do que Deus vai fazer. Tem gente querendo mandar em Deus. Eu determino, Deus vai fazer, assim, mas ninguém quer fazer. Mas essas pessoas ouviram uma mensagem verdadeira do Evangelho, dura, e o coração deles foi bombardeado. O Espírito Santo estava ali trabalhando naqueles corações, e eles ficaram com o coração compungido, diz uma versão, né? Compungiram os corações. E perguntaram: o que nós precisamos fazer? Lembra do encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco? Paulo faz 2 perguntas para Jesus. Primeiro: quem és tu?
fala: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. O verdadeiro evangelho é aquele que nos leva a conhecer Jesus realmente como Ele é. Não aquele Jesus que pinta os quadros das paredes. E a segunda pergunta que Paulo fala: o que eu preciso fazer? Porque tem muita gente que só quer conhecer Jesus, mas não quer pagar o preço, não quer fazer. Eu sempre costumo dizer na minha igreja que Jesus morreu em pé e de braços abertos, que é para a gente não ficar sentado de braços cruzados. E as pessoas se convertem: ah, maravilha, eu vou para o céu, sou cidadão do céu. O Senhor nos chamou para trabalhar, para o ministério. O que eu preciso fazer? O que essas 10 pessoas que vão descer as águas precisam fazer? O que eu, como pastor, Marcelo como pastor, Gelson como pastor, vocês como líderes, como membros, precisam fazer? Porque a gente tem que continuar fazendo. Não é porque a gente fez uma vez só que acabou, não. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1: aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Depois ele diz mais na frente no capítulo 2: desenvolvei a vossa salvação. Há uma obra a ser feita, e essa obra só vai terminar quando formos arrebatados. E eles perguntam: o que precisamos fazer? E aí Pedro responde no versículo 38: vocês devem se arrepender. Essas pessoas que estão aqui vão descer as águas que se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que eram pecadoras, e agora se arrependeram. Pedro fala: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Eu gostei da menina que deu testemunho, foi a Heloísa, que falou: olha, eu quero ser batizado, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Foi ela que falou? Quem? Maria Adriana. Foi? Eu gostei, falei: olha, ela sabe o que é, né? Ela sabe o que é, né? Olha que bênção. Pedro está dizendo: arrependam-se, sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque o Evangelho é completo. Deus não trabalha a gente só uma parte da nossa vida, Ele quer nos transformar por completo. E aquelas pessoas entenderam isso. O que tem faltado hoje nos púlpitos das igrejas, nas mentes e nos corações do crente, é uma mensagem genuína do Evangelho, que confronta aquilo que eu acho que eu sei a respeito de Deus, aquilo que eu acho que eu sei sobre a igreja, sobre o Evangelho. Uma mensagem que compunge os nossos corações e nos leva a se arrepender. Eles se arrependeram. Pedro continua: essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão hoje, para todos que foram chamados. Ou seja, Deus não seleciona pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. A mensagem do Evangelho é para todos. Todos. Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Também incluindo o judeu que se gabava por conhecer Yahvé, por ter Deus ali como seu Senhor. Mas Paulo está dizendo: é para vocês também que tem que se converter, é para os gregos, é para todos. E aí essas pessoas foram tocadas. E o resultado dessa mensagem, né? Porque às vezes a gente ouve uma mensagem maravilhosa, sai para casa: Deus falou comigo, que maravilha, Deus foi uma bênção, Deus falou com você. E aí, o que você vai fazer a respeito disso que Deus falou com você? Olha o que eles fizeram. Versículo 41. Os que acreditaram nas palavras. Os que acreditaram. Porque tem muita gente que não acredita. A gente prega, nem todo mundo vai ser salvo, não. A gente não pode ficar achando assim: olha, eu vou pregar e multidão vai se converter, todo mundo vai ser salvo, não. Jesus alertou: olha, estreita e apertada é a porta que conduz à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas os que acreditaram foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas batizados, porque entenderam que precisavam, né, passar por essa ordenança de Jesus, porque o próprio Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi batizado. João falou: olha, mãe, eu preciso ser batizado, você vem.
João, deixa cumprir a justiça. Tudo que Jesus pede para nós, Ele já fez, gente. Para mostrar que não é impossível, pode ser feito. E deve ser feito. O batismo é uma das ordenanças dele. 3.000 pessoas foram tocadas por essa mensagem dura, mas que é a mensagem do céu. Eu quero dizer para você que a mensagem do céu nem sempre é aquela mensagem bonita. Às vezes é dura, mas é a mensagem que a gente precisa. É a verdadeira mensagem que vem do céu. Não simplesmente dos nossos lábios, do nosso intelecto. Eu falo para os meus alunos que vai chegar um tempo que tem pastor que vai falar assim: vocês conhecem a Alexa? Ele vai chegar: Alexa, prepara o sermão para mim. Alexa, coloca uma ilustração aí. E ele vai lá pregar o sermão Alexa, né? Não funciona assim, né? O verdadeiro sermão vem da Alexa, vem lá de cima, para tocar os corações daqueles que estão aqui embaixo. É uma mensagem que vem de cima para tocar os corações daqueles que estão aqui embaixo para irem lá para cima no tempo certo. E essas pessoas entenderam, não ficaram magoadas, não foram para assim para casa: vou para outra igreja porque aqui, né? Sermão duro, né? Não. E aí, veja a mudança deles. Versículo 42, eu gosto disso, né? Quando a gente lê do 42 em diante, nós temos aqui algumas características, algumas virtudes que faziam parte desse novo grupo de convertidos, né? Palavra, oração, comunhão. Mas eu gosto muito de duas palavras, dois substantivos: perseverança e unanimidade. E fala no versículo 40: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Eles não só ouviam, não só liam, eles perseveravam. Nessa nova versão aqui fala: eles se dedicavam de coração. Eles tinham a Bíblia como seu alimento diário. Porque tem crente que só leva a Bíblia para o culto, né? Não faz da Bíblia o seu pão diário, não se alimenta constantemente da palavra. Mas o salmista diz lá no Salmo 119, né? Versículo 9, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, escondi, guardei. Guardou o quê? A palavra no coração, para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra precisa ser lida e perseverada. É viver a palavra. Porque, gente, isso aqui, quando eu escuto louvor, ou ouço alguma coisa, eu estou ouvindo só a voz de Deus. Quando eu estou com a Bíblia lendo, eu estou vendo a mensagem de Deus, né? Agora, quando eu começo a praticar, aí sim, eu estou vivendo a vida cristã, estou vivendo a palavra. Eles viviam, perseveravam. Um certo pastor foi visitar uma irmã que estava afastada da igreja, e chegou lá, começou a conversar com ela e falou assim: irmã, eu vou orar para você, mas eu queria ler um texto. Cadê sua Bíblia? Ela chamou seu filho e falou: filhinho, vai lá no quarto da mamãe e pega aquele livro que a mamãe tanto ama e tanto lê. O menino foi correndo e voltou com uma revista da avó. Não, mamãe, essa é outra. Mas qual é o livro que a gente tanto ama, que a gente tanto lê? Hoje nós temos, facilidade de ter a Bíblia nos celulares, nos tablets, Tem Bíblia de tanta versão. Graças a Deus por isso. Essas pessoas se dedicavam, perseveravam. Havia perseverança deles. No que? Na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. É isso que vocês estão vivendo aqui, a comunhão, gente. É ter tudo em comum. Tinha essa comunhão, essa palavra coinonia, que fazia parte da vida deles. Nas orações e no partir do pão. E havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas. Veja, gente, essa palavra temor não é só medo, é muito mais do que isso.
é submissão, é respeito. Eles tinham esse respeito, esse temor pela palavra, pela sua liderança, por Deus, pelas coisas sagradas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que pensavam. Eles iam, né? E o texto fala assim, ó, unanimemente adoravam no templo, versículo 46. Adoravam juntos no templo. Hoje, muita gente quer viver o evangelho longe da igreja. Hoje nós estamos vivendo aquele movimento dos sem igrejas, ou os desigrejados. Eles arrumam desculpa para tudo, eu não preciso de igreja. Se você ler Atos 20, 28, fala que Jesus comprou a igreja com seu sangue. Se não fosse preciso, ele ia gastar a vida dele, o sangue dele pela igreja. Ah, eu sou igreja, está errado. Etimologicamente você não é igreja, porque a palavra igreja é eclesia, assembleia dos chamados, plural. Não existe assembleia de uma pessoa só. Você sozinho, você não é igreja. Vocês aqui não estamos no templo, mas vocês são igreja. A gente precisa da igreja. Hoje as pessoas estão se afastando das igrejas. A igreja é importante. Você vai encontrar isso no Novo Testamento. Eles iam para o templo, adoravam juntos, diariamente, se reuniam nos lares. Eles tinham essa questão da perseverança e da unanimidade. Unanimidade não significa que todo mundo tem que pensar igual, porque eu falo que Deus não é contra a individualidade, Ele é contra o individualismo. Ele nos criou seres individuais. Mas quando eu penso em coletivo e igreja, às vezes eu tenho que deixar de lado aquilo que eu penso para o bem comum, em nome da comunhão. Isso é unanimidade. E havia isso naquele grupo que se converteu. Eles se reuniam nos lares, iam no templo todo dia, adoravam, né? Distribuíam os seus bens para aqueles que tinham necessidade. Eu preguei quarta-feira na minha igreja e disse que o papel da igreja não é pegar um mendigo e levar ele para o abrigo. O papel da igreja não é pegar um drogado e levar ele para a casa de recuperação. O papel da igreja não é dar cesta básica para aquele que precisa. A igreja faz isso e deve fazer isso. Mas o verdadeiro papel da igreja é pegar um mendigo e transformá-lo no servo de Deus. O mendigo vai entender: eu sou uma nova criatura, não posso ser mais mendigo. O papel da igreja é pegar um drogado e pregar o evangelho e se converter e falar assim: olha, a minha vida era uma droga e agora eu não quero mais droga, eu quero Jesus, eu vou mudar de vida. O papel da igreja é pegar aquela pessoa que precisa de cesta básica e pregar a mensagem do evangelho, a pessoa se converter: olha, eu vou mudar de vida, eu não posso ficar assim, Jesus me transformou. E a igreja vai continuar ajudando os mendigos, ajudando os drogados, ajudando quem tem cesta básica. Mas as igrejas hoje estão esquecendo o que é principal, que é pregar a palavra e pregando esse evangelho da sociabilidade, da prosperidade, esquecendo que é o principal. Sabe por quê? Eu disse: se você ajuda o mendigo, tira ele da rua, leva ele para o abrigo. Se você pega um drogado, leva ele para a casa de recuperação e se recupera. Se você pega uma pessoa que precisa de cesta básica, assiste ela. Ela vai resolver aquele problema. Mas se ela não aceitar Jesus, ela morre e vai para o inferno. Resolveu o problema? Não. O papel da igreja é transformar pecadores em pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Com pessoas que estão buscando a santidade e que são agora cidadãos dos céus. Esse é o verdadeiro papel da igreja. As outras coisas acontecem, mas isso é o principal. Veja que essas pessoas perseveravam e tinham unanimidade, mas antes se arrependeram, se converteram, se batizaram. E o resultado disso tudo, versículo 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles entendiam que eles eram salvos.
E as outras pessoas se salvavam porque viam neles uma transformação de vida. E queriam aquilo, aquela alegria. Veja que era uma igreja que caía na graça do Senhor e do povo. Uma igreja simpática com Deus e com a comunidade. Porque hoje tem igrejas aí que os vizinhos falam, meu Deus, o que é isso, né? E se você estiver agradando o vizinho, mas não estiver agradando a Deus, esquece, né? A gente não está aqui para agradar o não, para agradar a Deus. Mas aquele que agrada a Deus vai fazer diferença onde quer que esteja, com uma mensagem de transformação. Por isso que Pedro fala, salvai-vos dessa geração corrompida, que ele diz no versículo 40. O papel da igreja é ser sal da terra e luz do mundo e salvar essas pessoas dessa geração corrompida e transformá-los no verdadeiro cidadão dos céus, né? Essas meninas que estavam aí cantando alegre, cheias de unção, né, com coreografia, entenderam isso. A alegria de Jesus, do Espírito Santo invadiu, amém, dos corações delas. Elas estão aqui passando por esse processo, porque hoje adolescente se converter é difícil, né? É difícil, jovem se converter é difícil, mas eu tenho certeza que vocês foram doutrinadas pela mensagem do Evangelho. Essa mensagem transformou não apenas o coração, mas a mente de vocês, e vocês estão aptos para descer as águas e continuar nesse processo de caminhada de desenvolver essa missão. Que Deus abençoe vocês, né? Que essa nova vida e essa alegria que está radiante nos olhos de vocês continue com perseverança e com unanimidade para transformar vidas, a começar na igreja de vocês, da família de vocês. Deus. Deus bondoso, como é bom ver esse povo que ouviu a tua palavra genuína e que foi tocado e que atendeu a voz do teu Santo Espírito, as mentes e corações, e que se arrependeram, foram perdoados e estão aqui para cumprir mais uma etapa da vida cristã, seguir as ordenanças do batismo, para depois participarem da ceia e continuarem exercendo o seu ministério. O Senhor continue derramando bênçãos sem medida na vida desses que vão se batizar e daqueles outros que estão aqui, que já foram batizados, e dos outros que ainda não foram, mas que esse momento possa ser um momento de reflexão, para que também busquem isso que essas pessoas estão buscando, ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Vou passar para o pastor Marcelo. Se ele quiser fazer um apelo, fica à vontade. Se ele gosta que o pastor faça isso. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu tenho um canal lá no YouTube, se vocês quiserem me seguir, procure lá José Carlos Carvalho. Vocês vão receber devocionais todos os dias, tem mensagem, né? Tem humor, tem muita coisa boa da parte de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, dentro do que foi